Bom, vamos agora começar então a ler o capítulo 1 do livro As Leis do Universo, que tem como autor, o Dr. Raymond Holliwell. E no prefácio, que foi o nosso primeiro vídeo, o autor chama Deus, agindo em nossas vidas, de lei. Então ele fala que a lei é Deus agindo em nossas vidas. E fala também, entre outras coisas, sobre a necessidade do homem de ter disciplina mental. Isso é fundamental, considerando que temos uma mente racional, uma mente que pensa e que é capaz de, através dos pensamentos, criar todas as coisas que já criamos. Então, essa disciplina mental que o autor fala no prefácio do livro já dá meio que o norte do que ele vai falar, né? Então agora, no primeiro capítulo, ele chama a gente para compreender a lei. Então o primeiro capítulo é Compreendendo a Lei. E ele começa assim: O Senhor Deus fez a terra e os céus e todas as plantas do campo antes que isso estivesse na terra, e cada erva do campo antes que elas crescessem. Isso está em Gênesis 2, de 4 e 5. Eu gosto muito dessa passagem, porque mostra que Deus criou tudo do nada, né? Ele não tinha nenhum recurso. Ele não tinha, como nós temos, areia, brita, cimento, concreto para fazer uma casa. Ele não tinha nada. E ele fez tudo. Então, como que ele fez todas essas coisas sem ter recurso nenhum? Ele só pode ter imaginado essas coisas. Ele imaginou, ele usou da faculdade mental, Deus como grande consciência, usou a faculdade mental, da imaginação para criar todas as coisas. E viu que era bom. A mais importante das perguntas a serem respondidas hoje a respeito do poder do pensamento seria: se o homem tem a capacidade, equipamentos e poder para controlar sua própria vida, ele pode ser o que quiser ou é apenas uma pequena gota no oceano da vida? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem capacidade de pensar, a gente tem o equipamento, que é a nossa mente, para controlar a nossa vida, para fazer as coisas, para criar as coisas. A gente já faz isso. Mas parece não, existe uma programação para fazer com que o homem não entenda dessa maneira, para que o homem ache que ele é incapaz. A própria ideia, da gente não valorizar, a ideia é essa, ou desvalorizar, uma programação de desvalorização da educação, do ensino, nas escolas. Essa desvalorização junto com uma mídia que trabalha também incutindo conceitos de forma homeopática, com doses homeopáticas. As novelas, elas vão colocando todos os dias conceitos na cabeça das pessoas, não só as novelas, mas todas as mídias de um modo geral.
Então a gente percebe que existe uma programação para mostrar para o homem que ele é um coitado, uma vítima, e que ele não tem poder. Então, essa pergunta, se for feita de qualquer maneira, se o homem ele é uma gota no oceano ou ele é o que ele quiser ser, essa pergunta, se for feita de um modo geral, para grande parte da população, vai dizer que é uma gota no oceano. Inclusive, muitos até falam, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não tem até um sambinha que fala a respeito disso. Por quê? Porque o homem, ele realmente se sente como se a vida estivesse levando ele, e ele sem poder nenhum, sem força nenhuma. Esquece que ele é um construtor, ele é um criador, ele faz as coisas acontecerem. É ele que levanta todo dia e vai na padaria comprar o pão e colocar o pão na casa dele. Se ele não for, não vai ter pão. Né? Então, me parece assim, que realmente existe um delay, um espaço entre o pensar, o fazer, o sentir. As pessoas, elas estão meio no piloto automático, né? Elas não entendem que são elas que fazem as coisas acontecerem e não o contrário. Vamos seguir, né? Milhões de pessoas são afetadas pelo desemprego, pela pobreza e passam necessidades. Será que elas podem se ajudar? Temos hoje milhões de lares com seus casamentos arruinados. Será que é possível para o homem corrigir isso? Milhões se queixam de doenças e desordens de incontáveis formas. Tudo isso dá forças à crença de que somos vítimas de circunstâncias sobre as quais não temos controle. Essas crenças nos mantêm em uma posição de escravos, ao invés de mestres no controle do nosso próprio destino. Então, o ver para crer. A gente está mergulhado numa filosofia que nos doutrinou a pensar que a vida, que a gente tem que ver para crer. E é justamente o contrário, né? A gente tem que crer na gente, no nosso poder, na nossa força, para poder ver a coisa acontecer. Isso é muito óbvio, né? Se eu acordar e não levantar da cama, as coisas não acontecem. Ou seja, eu tenho que crer no meu potencial, no potencial de que eu levantando da cama, vou agir a vida, vou buscar as coisas, vou fazer as coisas acontecerem para eu poder ver, materializar as coisas. E o homem parece que perdeu essa noção. Uma crença fatalista é contagiosa e quando uma pessoa se deixa influenciar, acreditando que as circunstâncias ao seu redor são mais fortes do que o poder que existe dentro dela, essa pessoa é derrotada muito antes da corrida sequer começar. Quando eu acho que vou perder, eu já perdi. Quando eu não acredito que tenho condição de ganhar, que tenho condição de fazer, que tenho condição de criar, de construir, quando eu não acredito em mim, acabou, eu já perdi. Eu nem tentei, eu nem comecei e já perdi. Basta olharmos para a história da raça humana para encontrar uma longa lista de evidências do homem sendo capaz de superar as suas circunstâncias e vencer seus problemas. Gente, inventamos tudo, né? Desde o tacape até o foguete supersônico, internet, tudo. O homem inventou tudo, criou tudo. Como que alguém pode achar que não tem condição? Que não posso, não consigo. O homem está mergulhado, o homem atual está mergulhado no vitimismo, no comodismo, no vitimismo, numa lógica de querer
colher sem plantar. Isso é antinatural. Não existe a gente querer colher sem plantar. Né? Isso chega a ser ridículo quando o ser humano pensa dessa maneira. Fica lá, vítima, coitado, acomodado, esperando uma colheita que ele não plantou. Dados históricos mostram... Onde foi que eu parei? Dados históricos mostram que o homem é responsável por ser quem ele é. Ele tem o poder de controlar as suas circunstâncias. E usando esse poder, ele é capaz de criar novas circunstâncias muito mais favoráveis à sua escalada rumo à vida que pretende. Rumo à vida que pretende. A gente precisa saber onde quer chegar. Né? Eu preciso saber o que eu quero. O que eu quero. A partir desse momento que eu sei onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, eu alinho todas as ações e todas as circunstâncias da minha vida rumo àquele destino. Né? Se eu quero chegar na padaria, eu tenho que ir em linha reta até a padaria. Não posso me desviar. Se alguém me chamar para a direita, eu falo assim, não, aqui, tô indo na padaria. Se alguém me chamar na esquerda, tô indo na padaria. Nada pode desviar, me tirar do meu foco. Aonde eu quero chegar? É para lá que eu tenho que ir. E todas as circunstâncias à minha volta tendem a me favorecer a chegar ao meu destino. Por quê? Porque eu tô focada, é lá que eu quero ir. Pode até vir outro e querer me tirar do caminho. Mas eu tenho força mental, a tal da disciplina mental, para me colocar no caminho que eu quero chegar. Infelizmente, existem alguns que preferem acreditar em karma, hereditariedade, meio ambiente ou tantas outras numerosas causas exteriores. Na verdade, todas essas causas exteriores nada mais são que justificativas para a gente não sair da zona de conforto, né? Que muitas vezes é uma zona de conforto horrorosa, né? Por falar em zona de conforto, o desconforto é justamente essa saída da zona de conforto, né? Para a gente sair da zona de conforto, a gente tem que ter um desconforto. E desconforto é sempre muito bem-vindo, porque é o desconforto que nos movimenta, né? A gente tem que entender isso. Uma futucadinha, uma intercorrência, às vezes até um desemprego, às vezes uma doença, às vezes um desequilíbrio qualquer, o término de um relacionamento, uma situação que nos tira um pouco é justamente para um desconfortozinho, para a gente colocar as coisas no trilho. Então a gente tem a falsa sensação de que o mundo está jogando contra nós. Não, ele está querendo nos colocar no caminho. Então às vezes a gente fica maldizendo as coisas. Porque eu fui mandado embora. Gente, às vezes ter sido mandado embora foi ótimo. Vai te fazer buscar o seu caminho. Vai te fazer buscar a sua a sua felicidade. Porque a gente tem a falsa ideia. Gente, existe uma passagem na Bíblia que fala que tudo coopera para aqueles que creem. Tudo coopera para aqueles que creem. Então a gente precisa entender que tudo, o planeta, a vida, coopera para a felicidade, para a vida, para a abundância, para a riqueza. A vida coopera com isso. E não o contrário.
A vida não joga contra nós, a vida joga a favor da gente. Então as coisas acontecem com a gente para nos movimentar mesmo, para nos tirar da zona de conforto, sabe? Ah, mas eu fui mandado embora. Calma, respira, vê o que você... Às vezes você nem gostava tanto daquele emprego, às vezes você estava lá realmente, né? Então, talvez tenha chegado a hora de você fazer o que realmente faz seu coração vibrar, fazer realmente o que você veio fazer aqui na Terra. Porque o que a gente mais vê hoje é passarinho nadando e peixe voando. Pessoas fora dos seus lugares e trabalham mal-humoradas, né? Prestam um serviço ruim. Por quê? Porque estão infelizes. Então, às vezes, uma mexida, né, é justamente para te colocar num lugar melhor, para fazer você subir um degrau. Então não pensa que a vida está jogando contra você, porque não está. A vida está sempre a nosso favor. Essas são as causas que eles acreditam serem as responsáveis por suas falhas na vida. Eles acreditam em limitações naturais da vida, eles vivem com a convicção de que assim como somos hoje, devemos permanecer para sempre. A síndrome da Gabriela, né? Vou viver assim, morrer assim, nasci assim, vou morrer assim. Eles têm absoluta certeza de que o que é para ser, será. Isso é fatalismo. Isso não é assim. A gente veio para essa experiência para a gente evoluir, sair dessa experiência melhor do que a gente chegou. E como que a gente vai evoluir se não tiver os probleminhas para a gente melhorar? Não tem jeito. Tem que ter os problemas, tem que ter as dificuldades, tem que ter as dores, os desconfortos. Tem que ter para que a gente se mexa, para que aconteça o movimento. Movimento na física é atrito. Tem que ter atrito. Tem que ter para que haja movimento, para que haja evolução, crescimento. Então não dá pra gente querer achar que vai deitar em berço esplêndido e não ter problema. Problema é sempre bom, bem-vindo. A galera que acha que vai vir a vida para não ter problema, tem que nascer em outro lugar. Não é no planeta Terra. Ao contrário, estudos realizados através de pesquisas sobre os mistérios da vida humana nos revelam um mundo poderoso de capacidades, possibilidades e promessas. Sabe-se hoje que a mente humana é a responsável por tudo o que acontece na vida do homem e que as circunstâncias na vida de cada indivíduo são o resultado das ações realizadas por cada um. E que todas as ações realizadas por cada pessoa estão diretamente ligadas às ideias que essa pessoa tem na sua mente. Adoro isso. Sabe aquele reme-reme? Sabe aquele reme-reme mental? Hoje, eu passei por uma pessoa, a pessoa estava andando de bicicleta. E ela estava na bicicleta fazendo assim. Eu olhei para ela e falei, meu Jesus, ela está falando com ela mesma. Ela está discutindo, ela com a mente dela. Ela tá... E a gente não entende, a gente não sabe, né? Que é nesse momento que nós estamos ensaiando a nossa realidade. Esse reme-reme, essa discussão mental, é o momento em que a gente está criando a nossa realidade. Vou dar um exemplo. Olha bem. Quando o sujeito sai de casa para ir trabalhar, no caminho ele vai pensando assim, aquele chefe horroroso, chato, enjoado e mal-humorado, aquele chefe que eu odeio, ai, bem que o chefe podia não ir trabalhar hoje, né? Ai, por que o chefe também, ai, esse chefe é horroroso. Aí quando você chega no trabalho, o chefe tá lá. Ele olha pra você e fala assim, bom dia. Você fala, bom dia pra quem? Por quê? Porque você já foi de casa até o trabalho pensando mal daquele chefe. Quando você chega lá, você cria o quê?
um atrito entre você e o chefe. Por quê? Porque você já foi de casa até o trabalho planejando. Quem diz que a vida não tem ensaio, tá errado. A gente ensaia tudo na nossa mente. Então a gente ensaia discussões com o marido. A gente ensaia tragédias com filhos. A gente ensaia discussão no trabalho. A gente ensaia discussões no trânsito. Tudo a gente ensaia na nossa mente. A gente cria. E o corpo só obedece, só executa. O corpo, ele executa o que a mente criou. Fantástico, né? Quando a nossa mente cria um projeto de uma casa, idealiza cada cantinho, o quarto, a cozinha, a varanda, a garagem, né, o carro que vai botar na garagem. Quando a nossa mente idealiza a casa, o nosso corpo, ele só obedece, ele sai para trabalhar, e eu vou comprar cimento, e vou comprar brita, e tudo que compra só pensa em tudo que ganha, só pensa em comprar em tijolo, e só o corpo, ele obedece ao que a mente da gente cria. Por isso é tão importante a disciplina mental. A gente ter controle dos nossos pensamentos, observar os nossos pensamentos e colocar eles para criar coisa boa, gente. Criar coisa boa. Já foi provado que nós jamais tomamos uma única atitude sem antes termos formado uma imagem e criado um pequeno plano de ação em nossa mente. Esses planos e ideias são poderosos e potentes. Eles são as causas do que for que nos aconteça, seja bom, ruim ou indiferente. A mente da gente, ela não julga. Sabe aquela história? Não julgue para não ser julgado? Pois é, a nossa mente não julga se é bom ou se é ruim ou se é indiferente. Ela apenas pensa e manda o corpo executar. Então quem é que tem que controlar o que pensa? O que a gente pensa, a gente cria. Queira a gente ou não. Assim que é. É lei universal. Entenderam? É assim que funciona. Para o bem, para o mal ou para coisas indiferentes. Quando a gente não pensa em nada, como tem um monte de gente que não pensa em absolutamente nada, nem no bom nem no ruim, deixa a vida me levar, a vida leva mesmo. Cada ideia na mente do homem é uma poderosa fonte de energia. O pensamento da gente é uma energia imensa. Quando a gente faz eletrocardiograma, a gente vê as batidas do coração. Quando a gente faz eletroencefalograma, a gente vê as batidas também do nosso cérebro. A eletricidade. Existe energia dentro da nossa mente, que quando somada à energia do nosso coração, vira uma bomba para criar as coisas. Quando a gente pensa e deseja, nada segura o homem. Precisamos aprender a controlar e aplicar construtivamente nossas mentes. Precisamos aprender a usar corretamente todas essas faculdades e todo esse poder escondido. Essa é a chave para o sucesso na vida. Há um mundo maravilhoso que existe dentro de cada homem, e a revelação desse maravilhoso mundo permite ao homem fazer, ter e conquistar qualquer coisa que ele queira. Qualquer coisa que o homem consiga imaginar, ele consegue criar.
Essa é a realidade. Então, o que te contaram, que você é um pobre coitado, que você é uma vítima das circunstâncias, que você nasceu pobre e vai morrer pobre, que você não tem condição de fazer nada, que você não serve para nada. Mentiram para você. Mentiram para você. Mentiram para te manipular, para que você faça o que os outros querem que você faça. E não o que você veio fazer, o que o seu coração quer que você faça. Entende? É preciso ter pessoas que executem as coisas que os outros querem. É importante a gente estar atento. Existem situações aí para emburrecer o povo, para tirar a possibilidade do povo de pensar. Existe uma programação forte para que isso aconteça. Eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte, uma frase de William Shakespeare. Ele reconheceu esse poder ao escrever a frase: você é o mestre das suas circunstâncias, use seu poder, sua iniciativa e sua genialidade e seja o mestre. O destino está em suas mãos, determine-o. E Jesus disse que nós faríamos muito mais do que ele fez. Muito mais do que ele fez. E Jesus não mente, né? Jesus não mentiu. Se ele disse, é porque a gente pode. A gente pode porque a gente tem uma mente que pensa, que uma vez controlada, focada, decidida, a gente coloca em ação. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. E a gente vai continuar com as leis universais no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, clica no joinha. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os amigos. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse poder, né? Na verdade, todo mundo já tem, mas a gente precisa acordar para isso. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, né? Para que a gente possa fazer mais vídeos, mais e mais vídeos, o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo importante, né? Vamos parar de compartilhar coisa boba e vamos compartilhar conteúdo importante. O vídeo fica longo, mas é porque o conteúdo é profundo. Não dá para passar conteúdo profundo em pouco tempo. Não é assim? E você que ficou comigo até o final, tá de parabéns, né? Você quer se transformar, você quer ser uma pessoa melhor e tá atrás, buscando. É isso aí. Você tá de parabéns. Um beijo grande e até a próxima.